Partido Socialista visitou a Feira do Gado do Portonês, como faz todos os anos, para se inteirar junto dos agricultores do Estado da Agricultura Regional. Em honra aos nossos agricultores, esta festa, agricultores e produtores de gado, esta festa é feita e é um momento que marca e é uma tradição que já existe por parte quer dos agricultores, quer das pessoas que gostam de se deslocar aqui neste dia para apreciar a feira agropecuária. O Partido Socialista tem constatado ao longo dos tempos que existem dois tipos de discurso por parte do Governo Regional. Até algum tempo de atrás, o Governo Regional dizia que a agricultura na Madeira era um sucesso, na medida em que as pessoas abandonavam a agricultura para irem para outras atividades. Nos últimos tempos, e face à crise económica, milhares e milhares de madeirenses têm regressado à agricultura. E o discurso do PSD e do Governo mudou. Agora o regresso à agricultura é um sinal de sucesso. Daqui se depreende que o discurso do PSD não passa desse, de um discurso político que é contrário à realidade da Madeira e que é feito em função do que lhes dá jeito num determinado momento político. Ou seja, o Governo PSD, afinal, em relação à agricultura, não tem estratégia, porque se vira para a esquerda é bom, se vira para a direita também é bom. E isso é manifestamente uma falta de estratégia para a nossa agricultura. Por outro lado, também, ao longo dos anos, fomos ouvindo um tipo de discurso que tem a ver com o abate dos barcos de pesca, o abandono da agricultura, a diminuição do peso da agricultura na economia regional. E eu queria alertar que esse caso que existe de facto a nível do país, existe também na Madeira, mas não existe na região autónoma das Açores. Nos Açores o Governo Regional apostou numa estratégia para a agricultura, estratégia essa que deu resultado e que teve e que tem muito peso em termos de agropecuária e de agricultura nos Açores, apostou numa estratégia séria na pesca e hoje temos centenas de madeirenses a trabalhar nos Açores, nos barcos de pesca que estão lá e não estão a trabalhar na Madeira, mas esta forma de atuar do Governo PSD dos últimos 40 anos demonstra a falta de estratégia em relação a este setor e o facto de o PSD tratar a agricultura como se fosse uma atividade menor e se fosse uma atividade da Madeira velha. Quando hoje todos nós percebemos que a importância de ter um setor agrícola e agropecuário extremamente forte, que permita à região não importar tantos produtos do exterior. E o Partido Socialista entende que só se muda este estado de coisas e cria-se uma estratégia sustentável para a agricultura e para a pecuária, com uma mudança política na região autónoma da Madeira e com um novo governo a partir de 2015. Porque nós vamos ter até 2020 179 milhões de euros para o setor agrícola e não confiamos no atual governo para gerir esses fundos e para criar uma estratégia que permita à região autónoma da Madeira ter uma agricultura mais forte e sustentável por um lado, mas também que permita diminuir a nossa dependência de produtos que vêm do exterior. Mas gostaria também de dar uma nota hoje em relação à questão do desemprego e em relação a uma notícia que saiu ontem no Diário Notícias, tem a ver com as verbas para o programa Garantia Jovem, para os jovens desempregados, que a Madeira irá receber cerca de 90 milhões de euros até 2020 e os Açores 3 vezes mais. Tem-se ensaiado por parte do CDS-PP, é quase o portador das notícias para a região autónoma da Madeira, através de perguntas que faz ao Governo da República. Eles são, de facto, os maus mensageiros das notícias e das medidas do Governo da República em relação à região autónoma da Madeira e utilizam o truque de fazer a pergunta e trazer a resposta se livrando da responsabilidade. Não. O PSD e o CDS-PP, mas neste caso concreto o CDS-PP, apoiou e apoia este Governo na República. Não se pode armar em mensageiro e fazer de conta que as más notícias que trazem do Governo da República, eles não têm responsabilidade. Eles são responsáveis porque apoiaram e continuam a apoiar este Governo da República. E, portanto, o CDS-PP, em relação a estas matérias, deixe de ser um mensageiro da desgraça e assuma-se daqui para a frente como parte da desgraça, porque de facto eles apoiam este Governo da República. E por outro lado,
o que gostaria de ouvir do deputado do CDS e do CDS-PP é que estava a negociar com o Governo da República no sentido de compensar a Madeira em relação aos fundos para a garantia jovem e para o desemprego jovem, porque a região autónoma da Madeira, 1 em cada 2 jovens madeirenses está no desemprego. E a obrigação do PSD e do CDS, junto do Governo da República, era compensar a Madeira, uma vez que a Madeira recebe só 1/3 das verbas que recebe os Açores para a questão do desemprego jovem. E, portanto, o CDS que se deixe de ser portador da desgraça e passe a intervir no sentido do seu Governo da República ajudar a Madeira.